seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto não. E vamos dar para Jesus uma calorosa salva de palmas. Isso, vamos acordar, aplaudir o Senhor, porque Ele merece. A Bíblia diz no Salmo 47, aplaudir com as mãos todos os povos. Tem gente que não gosta de aplaudir. Aplaude o Zezinho, o Joãozinho, a Mariazinha que está fazendo aniversário. Mas Jesus não aplaude. Você tem que aprender esses gritos felizes que a gente dá diante de Deus, essas expressões de alegria, porque isso faz bem para o coração, ajuda a gente a ficar mais enraizado na fé. Aliás, isso é que nós precisamos de fazer. Não ficar religioso. Não, eu estou cumprindo a minha obrigação. Que obrigação? Você tem que buscar Deus, pegar a palavra, praticar e fazer um teste com você. Não, mas eu já estou há 50 anos no Evangelho, eu estou há 71 e cada dia para mim é um dia de provação, é um dia de bênção. E por falar em provação, esses dias Deus está fazendo tantas maravilhas nos olhos das pessoas. Tá bonito, olha, começou há uns 2 meses, eu estou orando a Deus e está começando a acontecer. Fui em Brasília, teve uma mulher com glaucoma que sumiu aquela escuridão, estava enxergando mais nada, tudo preto. E em Belo Horizonte uma mesma coisa. Ontem aqui foi maravilhas. Teve a segunda reunião então, eu coloquei às 18 horas os testemunhos, só dava vista, só dava vista, só dava vista. E olha, Deus está fazendo, não é a prazo, não é a vista mesmo. É hoje que você tem direito de se buscar. Eu quando fiquei doente, tinha 20 anos, aí tem 57 anos, eu fiquei chateado. Deus, que negócio é esse? Eu fui curado pelas filhas de Jesus, agora eu vou usar esse negócio aqui. Tinha que usar porque era astigmatismo. Eu descobri depois, quando eu usei o óculos, depois fiquei curado, que o vermelho era vermelho, o preto era preto. Eu estava me vendo embaçado e não estava observando. Ué, melhorou as coisas para mim, mas eu não aceito isso. Deus, eu quero melhorar com o teu poder. Foram 4 meses de oração, briga mesmo ali na palavra que eu não sabia determinar naquela época. E um dia Deus me curou simplesmente. Fui numa igreja que não era minha, eu saí da minha reunião de oração, 8 da noite, 9 eu saí. Peguei um ônibus correndo, passei em frente a essa igreja, de madeira toda tortinha, tinha uma placa assim escrito, mal escrito, aqui cura divina me lava. Então é aqui. Aí saltei, vou lá ver esse culto. Cheguei lá, o pastor era 9h15, ele começou 7h30, não tinha pregado ainda. Olha como é que Deus fez ele segurar a pregação. Nunca brigue com o homem de Deus, você está atrasando. Eu lembro um dia aqui, eu volto a esse assunto, tá? Que uma mulher saiu correndo aqui à tarde, pegou o carro, missionário não sabia para quê, choveu tanto que ela ficou no meio da chuva, no meio da água, lá parada, um tempo. Eu disse, meu Deus, eu estou perdendo o culto, o que eu vim fazer aqui? O demônio fez ela sair correndo só para fazer uma maldade com ela. Mas aí ela buscou a Deus e foi abençoada. Aliás, hoje nós vamos ver um testemunho da novela da vida real, a mulher que teve 2 infartos. Doutor, depois da manhã eu opero você. Aí no outro dia que ele ia operar, mandou refazer o exame. E não operou, cancelou. Estava curada. Você vai ver que coisa bonita. Temos que ser desse jeito. Aí lá na hora o pastor começou a pregar, não pregou mais do que 5 minutos. Foi tudo que eu precisava ouvir. Não quer dizer que toda a mensagem tem que ser 40 minutos. No início do meu ministério eram 40 minutos. Eu aprendi com os meus pastores do passado, eu também fazia a pessoa. E quando às vezes, se a mensagem é gostosa, tudo bem, a gente tem que aprender isso. Vou pegar essa cadeira aqui. Quando não é, a igreja era banco, né? Eu ficava assim, ó, um pouquinho. Não aguentava, mas tinha dia que eu ficava ali 1 hora que a mensagem era boa e não trocava de posição não.
Então, já Deus estava me ensinando. No seu tempo, você fala a coisa, muda para cá, e aqui eu tento falar várias coisas ao mesmo tempo para você pegar aquilo que Deus está transmitindo e vai lhe ajudar. Então, ele orou, eu senti como se passasse um vento aqui diante dos meus olhos, dos meus olhos e o óculos. Aí eu tirei o óculos e falei, nunca mais te uso. 57 anos sem eles, graças a Deus. Quero que isso aconteça com você. Quero que você que tem outro problema também, acorde, aprenda e venha para a casa de Deus para ser abençoado, porque hoje Deus tem grande coisa a fazer na sua vida. Isaías capítulo 44, para começar o dia hoje, olha o que o Espírito Santo mandou o profeta mais iluminado das Escrituras, segundo os teólogos. Ele que fala isso. Agora, pois ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, Israel, a quem escolhi. Jacó era antes de que ele luta com Deus. Isso, você vai passar, quando você converte, você é Jacó, ainda está bruto. Mas depois que você luta com Deus a noite toda, ou Deus luta com você para poder convencer você que tem que crer e não ficar orando o tempo todo, aí você passa a ser Israel, príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Olha o versículo 2 assim: assim diz o Senhor que te criou, Ele fez você, Ele conhece tudo a seu respeito. Ele então vem e fala, você não pede perdão, você não se arrepende, você não procura a pessoa que você ofendeu. Olha, eu preciso me compor com você, eu estou aqui porque eu estou chateado, eu não devia ter feito isso. E abre o coração e fala, continuando: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, sabe tudo a seu respeito, muito mais do que os melhores doutores do mundo vão saber daqui a 1000 anos, porque a medicina está crescendo a cada dia mais. Daqui 1000 anos vão ter muito exame que vai contar quase a sua vida, mas ainda não vão saber o que Deus sabe a nosso respeito desde o dia que nos criou. Ele sabe quantas células Ele colocou em nós não sabemos. Quantas células estão formando a nossa unha? É a mesma que forma o olho, mas a da unha não serve para o olho. A do olho é para o olho, cada um no seu lugar. Colocou tudo direitinho. Quando eu vejo aquelas fotos do nosso corpo aqui, do nosso abdômen aberto, com os intestinos, assim, meu Deus, isso é tremendo, né? Você não pôs escora nenhuma, não amarrou nada aqui, fica tudo direitinho, perfeito e funciona. Você come, vai andando, você nem sente. A comida está indo embora, dá um pouquinho, você joga o resíduo fora. Ali as papilas gustativas estão buscando tudo. Esse Deus que te criou, que me criou, que fez a gente assim, e que nos formou dentro do ventre, e que te ajudará. Pega essa palavra para você. E você soltou os seus olhos hoje? Qualquer lugar do mundo que você estiver, pode ter certeza que Deus ajudará você. Por quê? Porque Ele disse. A palavra dele não volta vazia. Ele falou para você entender, mas nós não prestamos atenção. Nós temos doidos para aprender coisa do mundo, ficar brincando em computador, joguinho, não vale nada, você não ganha nada com aquilo, mas ajuda também a mente, você fica mais esperto. Não estou condenando, não estou aqui, mas não produz nada de bem. Na Escritura, você gastando tempo para ler, observar, depois orar a Deus, a melhor oração é quando você entra no seu quarto, fala com a esposa, ou a senhora fala com o esposo, deixa eu orar um pouquinho ali, não vai lá não, eu vou falar com Deus. Você abre o coração, você sabe que ninguém está lhe ouvindo, só Deus, mas abre mesmo e pede a Deus um sinal, começa a louvar Ele, canta um hino e continua. Quando você abrir os olhos, meu irmão, você vai ver que mudou tudo. Um dia, um rapaz da África do Sul, português que morava lá, pediu um livro meu, estou te falando aqui de 30 anos atrás ou mais, que eu me enviasse para ele o livro, e que alguém falou desse livro. E em Portugal pediram outro livro. Aí eu cheguei para a moça lá e falei assim, olha, esse livro aqui, como tomar posse, é para Portugal. O endereço está aqui. Deixa aqui que eu vou mandar. Olha como é o negócio. Esse aqui, curar enfermo, parece que eu estava falando com criança. É para você mandar para a África. Está vendo? Ele é o grosso, aqui está o endereço. Sim, senhor. Aí o português veio fazer uma visita ao missionário. Eu fiquei muito triste. Eu estava esperando curar enfermo lá na África do Sul.
E quando eu cheguei, saí da minha cerâmica, minha mulher, 6 horas da tarde, chegamos em casa, abri aquela caixinha do correio e estava lá o livro. Oh, graças a Deus. Aí para abrir, mas esses brasileiros são muito errados. Eu pedi curar enfermo e manda um tal de toma posse da bênção. Vai escutando, mas foi por Deus aquilo. Vou parar essa história para você ver. Aí ele disse com a mulher assim: mulher, vamos fazer o seguinte, já que errou, quem sabe tem um propósito nesse livro aqui. Sentamos lá na cadeira, eu sentei aqui. Eu li um pedacinho, ela lia, enchia a nossa alma, a gente adorava a Deus ali. Aí eu chorava, orava e tal. Missionário, quando foi 6 horas da manhã, assim, nós não vamos dormir hoje não, vamos trabalhar. São 6 horas. O quê? Passamos a noite desse jeito na presença de Deus. Entra na presença de Deus, você vai ver como é bom. Mas diz, olha, se eu passar a noite, que deixa eu passar a noite, arranja outro lugar para você dormir, dorme na sala. Um dia eu te dou revanche, eu vou para lá e você vem para cá. Busque a Deus, você tem que encontrar Deus, não a minha palavra. Eu sou homem, eu posso estar forçando, posso ter um motivo, até escusa aqui para falar isso. Não tem, graças a Deus, mas o homem pode ser malandro, mas Deus não é malandro não. O que Deus falar com você é verdade. Ele diz que te ajudará. Pega essa palavra que ela veio para você hoje. E que mais? Não temas, ó Jacó, servo meu. Jacó, antes de encontrar Deus, é servo. E que mais? E tu, Jessurum, a quem escolhi. E tu, meu amado, ele escolheu você. Amigo, entre tanta gente, Deus foi com a pinçazinha dele assim, aí o poder dele foi trabalhando, e aqui está você. Não retroaja, cresça, que você vai ser uma verdadeira bênção. Amém? Olha, Deus está abençoando hoje. Vou lhe passar agora o que aconteceu na última reunião. Eu fiz oração e o pastor já me garimpou. Maestro, por favor, coloca para nós aí. Cheguei, pastor, com dor de cabeça e os olhos saindo lágrima, né? Mas melhorei, graças a Deus. Tá bem agora. Ali, o azul. Eu estava com dor nas pernas, né? Que eu tô com problema no joelho. E agora eu tô bem, graças a Deus. Como é que você estava andando? Eu estava andando mancando. Mancando. Mostra aqui para nós que você estava andando mancando. Imita como é que é. Andando assim, mancando por causa do joelho, né? Mulher de Deus, anda firme agora em nome de Jesus. Anda firme. Olha aí que bonito, pessoal. Que andar forte. Volta para o seu lugar, mulher de Deus. Pode voltar. Volta correndo. Pode deixar o microfone para lá. Glória a Deus. Jesus é bonito. Eu já estou mais de 3 anos com esse problema nas pernas. Eu estava com a perna travando, né? Nervo ciático que acabou aquele líquido, né? E eu estava mancando. Todo lugar que eu ando é travando, né? E agora eu subi, graças a Deus, né? Sem problema. Agora eu estou bem. Eu cheguei aqui e minha vista começou a coçar muito. Aí eu fui até o banheiro para lavar. Lá mesmo eu repreendi o mal. Mas mesmo assim estava ressecada a vista e estava meio embaralhada. Mas glória a Deus já está bom. Já está bom. Aqui o amarelo. A paz do Senhor. Paz. Quando eu cheguei, eu estava com as vistas muito embaçadas. Estava com dificuldade até para escrever as mensagens no celular. Limpou, glória a Deus. O verde. Ô pastor, a paz, viu? Eu tava com as vistas meio embaçadas, mas melhorou, viu? Com a oração, a moça de rosa que tava na esquerda, eu consegui enxergar. Gálatas 6 e 9. Eu não enxergava, não. Não enxergava, tava embaçada. Glória a Deus. Aqui. Eu levantei daqui da cadeira, quase que eu não vim para aqui com a dor no joelho, mas graças a Deus saiu. Você não conseguia levantar? Não, eu estava sentindo dor no joelho mesmo. Então, senta agora de novo. Deus. Senta, mulher de Deus. Agora só levanta de novo. Levanta. Senta de novo. Levanta de novo. Dá glória a Deus. Eu fui fazer um exame de sangue na quarta-feira. Aí a mocinha errou a veia e foi lá na carne. Aí eu fazia assim, doía. Agora tá normal. Glória a Deus. Quem foi que levantou a mão lá atrás? Vai lá. Rapaz, tem 2 anos que eu estou esperando o ortopedista. Hoje, graças a Deus, eu consegui levantar meu braço e estou bem. Para a glória do Senhor Jesus. 2 anos? 2 anos aguardando. E agora? Agora estou curada em nome de Jesus. Jesus chegou aí, o Senhor dos Senhores, glória a Deus. Todos os dias, sentindo dor no meu braço, todos os dias para levantar, para fazer as coisas. Meu esposo que está me ajudando, meus filhos. E chorando todos os dias, pedindo para Deus me curar. Senhor, me cura, que eu não suporto mais essa dor. Mas eu creio que hoje eu fui curada para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu estou muito contente por Deus ter me curado, ter me tocado. Aí hoje eu senti de vir aqui e fui curada para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu quero agradecer as suas orações,
porque o mês passado eu estava com paralisia facial. Então, eu estava com a boca torta, né? E a vista travada também. E então, eu me recuperei, graças a Deus. E essa vista não enxergava. Estava travado também. E hoje, depois da sua oração, já estou enxergando direito. Tapa de lá, a outra. Tapa de cá, a outra. Essa aqui, tapa. Isso. Sim. Agora, o que eu estou fazendo? Está levantando a mão direita. Dá para ver quantos dedos? 2 dedos. Aleluia. Meus irmãos, com Jesus é diferente, né? Eu tenho uma palavra, eu também tenho um hino que eu quero cantar com você, porque eu achei um bom amigo. Você já achou um bom amigo, Jesus o Salvador. Mas aqui a palavra está tão bonita, então eu vou cantar o hino com você e daqui a pouquinho eu dou. É uma revelação que Deus me deu no que eu estou falando desde o primeiro culto de ontem. Vamos ficar de pé agora, para você ficar melhor agora? Isso, põe a Bíblia do lado aí e a letra vai aparecer aqui. Quem não sabe, é muito linda essa música para você poder se alegrar agora. Maestro, vamos aplaudir a Jesus? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Nos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Ele, uma linda salva de palmas. Pode sentar.
Olha, o que eu comecei ontem é Hebreus capítulo 12, mas hoje eu não vou, eu vou só ler o primeiro, porque o que eu quero falar para você é o segundo. Está assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, os escritos dos profetas, apóstolos que estão na Bíblia Sagrada, são testemunhas daquilo que Cristo fez e quer fazer hoje e fará amanhã também. Deixemos todo embaraço. Que embaraço você tem que deixar? Eu falei do corredor de uma maratona. Está muito frio, chega agasalhado. Se ele correr com agasalho, ele pode esquecer que não vai ganhar coisa nenhuma. Ele tem que deixar tudo aquilo que atrapalha. Fica só com short, com a camiseta, com o tênis e sai correndo. Até uma luva atrapalha você correr. Então tem que deixar todo atrapalho, todo pensamento errado, toda lembrança do passado que depois, puxa, mas era gostoso aquilo. Não, para com esse negócio. O que nós que somos de Cristo somos nova criatura, as coisas velhas passaram. Nós agora somos novas pessoas que temos que renovar para a vida eterna que vamos ter. Então deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O diabo que traz o pecado é como um leão. Pedro falou, 1 de Pedro 5,8, que anda ao nosso redor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então corramos com paciência. Tem que correr não impaciente, mas correr com paciência. Não deixe a impaciência tomar conta de você, porque ela é um veneno para o seu coração. Aí daqui um pouquinho novo você vai embora, quando você deveria ter os números dos seus dias cumpridos. E uma maneira de tê-los cumprido é correr com paciência a carreira que nos está proposta. Aí já expliquei muito bem isso ontem. Agora eu quero ficar nessa palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Como é que é esse negócio de olhar para Jesus? Nós temos que olhar para Ele dentro da Escritura. Às vezes a Escritura está tão longe de nós que não estamos vendo as coisas. Então temos que trazê-la para perto. Deus, põe a Tua palavra diante dos meus olhos, para que eu possa olhar para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Então toda a fé que existe em nós foi Ele que criou. E Ele também aumenta essa fé. Ela vai aumentar à medida que você vai se dedicando a Deus. Se você dedica pouco, pouco você vai ter. É igual um lavrador que tem uma fazenda, ele planta só uma hortinha, vive miseravelmente ali. Quando deveria plantar todo tipo de cereal, criar todo tipo de ave, de peixe, de animais, porco, gado e tal, boi e tal, cabrita, tudo que é ovelha, e criar, tenha muita riqueza, mas ele é preguiçoso. Nós também, às vezes, somos preguiçosos. Sabemos que o negócio está com Jesus, mas não nos consagramos a Ele. Não cremos naquilo que Ele fala conosco, não o obedecemos. E aí a gente fica completamente arrasado. Nós temos que olhar que Ele é aquele que cura. Nós temos que descobrir o que a Bíblia diz sobre isso. Mas Ele é também aquele que salva, aquele que santifica, aquele que unge, aquele que dá missão para nós. Temos que olhar para Ele. Tudo que vão fazer daquilo que aprendemos dEle. Você pode ser um médico, clinicar tranquilamente e ser um servo de Deus. A pessoa fala, você vê que é coisa espiritual, você diz, olha, posso lhe falar uma coisa? Procure uma igreja evangélica onde prega o poder de Deus. O senhor sabe alguma? Bom, eu tenho a minha é tal, mas você pode arranjar uma outra. Agora vá com aquele intuito de aprender de Jesus, porque de Jesus você tem que olhar para Ele. Olhar como aquele que salva, que santifica, que unge você, que manda você para as missões e que diz que jamais vai lhe abandonar e vai lhe ajudar. Então é desse jeito. Você tem que olhar que às vezes você está fazendo coisas que Ele não quer que você faça. Está escrito na Bíblia. Ô Pai, o Senhor me perdoa, me ajuda. Você vai olhar como aquele fortalecedor que vai fazer você estar fortalecido, porque a fraqueza moral
Ela é igual à fraqueza física. Se você vai perdendo músculo na sua perna, não faz exercício, daqui a pouquinho você está andando com dificuldade. Para subir uma escada, fazer isso aqui, você não está aguentando mais. Mas se você fizer exercício, eu fiquei até rindo agora, o pastor Jaime com aquela senhora, fica de pé, senta, fica de pé, senta. Isso aí, se você fizer todo dia, 3 vezes, 10 vezes, 3 vezes de 10, que é 30 vezes, você sentando e levantando, você vai pegar uma força aqui tremenda. Quer dizer, tem que fazer. Você, quando sair da cama, espera um pouquinho. E se a esposa sai antes ou o esposo sai antes, aí você fica com a cama toda, estica o braço ali, estica as pernas, faz o exercício, daqui a pouquinho anda de bicicleta ali por cima, daí um pouquinho você cruza a perna aqui, bem, e dobra aquele lado que você cruzou a perna, dobrou para cá, a cabeça dobra, vira ao contrário, virou para o lado de cá, faz. Daí você está se preparando para o dia, mas a gente sai igual de qualquer jeito, não. Acorda o seu cachorro e faz assim. Aí ele sai, quer dizer, ele aprendeu e está ensinando você. Espera um pouquinho, deixa eu me preparar. Mas tem gente que sai correndo e quer fazer, depois quebra a cara, escorrega, machuca, quebra o fêmur e tal. Vai ser uma pessoa metódica, mas para fazer o bem. Vai olhando para Jesus, que Jesus dá todo o exemplo para nós. Você não pode tirá-lo dos seus olhos. Ele vai fazer você, até no meio das pessoas que estão vencendo na vida, se portar igual uma delas. E você vai se portar, por quê? Porque você vai ser uma delas e vai ser exemplo para elas. Lembro quando eu era corretor, todo mundo ali tinha uma história, né? Chegava na hora, eu estou fazendo isso, estou fazendo outro, na hora do almoço chegavam uns 2, 3. Eu esqueci o dinheiro em casa, tal, no cheque e tal. Você pode pagar? Vem, Deus abençoa. Mas por que você faz tanto negócio? Porque eu sou de Jesus. Eu tiro o dízimo, dou direitinho, ainda dou oferta. Você é louco? É você que é louco. Eu sou o certo. E está vendo? Você está aqui, eu estou pagando o seu almoço. E assim eu fazia com prazer. Até hoje é difícil uma pessoa chegar onde eu estou almoçando que eu não convido para sentar. E não peço, ela ajuda um pouquinho aqui. Não. Deixa para lá que Deus está dando para nós em nome de Cristo. No início do ministério, na minha casa, às vezes chegava 40 pastores do interior de São Paulo, do Rio, para gravar. Passava o dia e eu dava um almoço para eles lá. E o pessoal disse, missionário, a igreja tem que pagar isso. Mas como ela vai pagar se Deus está me dando esse privilégio, eu estou fazendo? Me perdoe falar assim, eu não estou me enaltecendo. Eu estou só mostrando a você como é que você deve se portar. Mas até pessoa da igreja, não, só pode pegar nota. Eu ia no Macro lá e comprava 3 peças de alcatra, aquela maior de 7 quilos, aí já dava para dar comida para todo mundo ali, então sobrava, mas do meu dinheiro. É bom fazer caridade com o dinheiro dos outros? Não, bom é fazer com o seu dinheiro, porque melhor é dar do que receber. Mas tem pessoa que não vê isso, viu, irmão? Assim até esconde, não, ele vai fazer um pedido aí que ele está desempregado. Ô, irmão, tudo bem? É mais ou menos o que está acontecendo. Ajuda, você vai ver que é bom. Deus abre a porta para você. Aí as portas abriam, eu fazia negócio, ganhava, dava um bom dízimo na igreja. Pega com isso aqui, você tem que olhar para Jesus como seu Senhor. Ele vai dirigir você e você vai ser abençoado. Amém? Vamos ver agora a novela da vida real, essa que a mulher ia operar o coração, vai escutando. E Jesus entrou, ela lá no hospital orou, quando soube que o negócio estava sério. Por favor. Em junho de 2020, Marília sente um mal-estar. Era um sábado e até o dia todo eu limpei a casa, tudo. Eu estava me sentindo um pouco mal, mas assim, não era mal. Assim, me sentindo incomodada, mas eu não liguei. Aí, quando foi 10 horas da noite, eu comecei a me sentir mal. Começou a passar mal e que tinha uma dor que ia de ombro a ombro. Aí ela falou assim para mim orar por ela e eu orei. Então eu tinha água ungida, eu tomei água ungida, orei, repreendi, mas eu não melhorei. Aí eu falei para minha filha, eu vou no hospital. Eu cheguei e falei que eu estava com dor no peito, já me atenderam na hora. Mediram minha pressão, a moça falou, você está infartando. E o médico falou assim, Marília, você teve 2 infartos.
você já vai direto para a UTI. Então, amanhã, que seria no domingo, ele falou, você vai fazer o cateterismo e na segunda-feira eu vou te operar. E eu estava em oração, aí eu disse assim, não, doutor, o senhor não vai me operar. Ele disse assim, por quê? Eu falei assim, porque o Senhor Jesus vai me operar antes. Na hora eu senti aquela certeza. Ele olhou para mim e falou assim, eu quero ver se esse Jesus vai te operar. Deus me deu uma visão em que eu via o peito da minha mãe. Na hora que eu estava orando, o Senhor mostrava um peito dela preto e um tubinho incandescente de uns 20 centímetros, bem no meio do peito dela. Porque o médico, esse médico mesmo falou assim para mim, você não vai mais ter a mesma vida que você teve antes. A sua vida vai mudar muito. Eu falei, não, vai ser melhor. Eu já estava firme na palavra que Deus tinha me dado. Eu sabia que Ele tinha feito alguma coisa. Eu não entendi o quê, mas Ele já tinha feito. Aí a gente começava a orar, Senhor, o Senhor começou a boa obra, o Senhor vai terminar. Aí quando o médico fez o cateterismo, ele falou, nossa, que estranho. Eu falei, por quê, doutor? Ele falou assim, porque você está cauterizada, suas veias estão cauterizadas. Eu não entendo. Eu falei, glória a Deus, doutor. O senhor não vai me operar? O senhor não precisa me operar, Jesus me operou. Entrei dia 9 de junho de 2020 no hospital com 2 infartos. Era um sábado e saí na segunda-feira, dia 11. Segunda-feira, dia 11, andando normal, sem nenhum problema. A gente trabalha, a gente faz caminhada, a rua de casa é bem íngreme, a gente pega 2 subidas, então tá tranquilo. Porque quem me curou foi o Senhor Jesus, porque Ele mesmo disse, Ele falou, vou te dar a medicação para você viver um pouquinho mais. E hoje Ele viu o que Jesus está fazendo na minha vida. Que coisa linda, hein, pessoal? Irmãos, a fé que você recebe da palavra de Deus, não de nós. A gente não tem nada para dar para você, mas quem dá é Jesus. Essa fé é para você segurar. Ela precisava passar ali até para dar o exemplo do médico lá. Não, você vai limitar os momentos depois, você não será a mesma pessoa. Não, não é a mesma não, é melhor hoje, continua bem. Deus fez a obra, mas isso aí tem que estar entranhado dentro de você. É a sua reação para mandar todo o mal embora. E graças a Deus que Deus faz muito mais além daquilo que pensamos ou pedimos. Você vê que a família estava doutrinada na palavra. E nós estamos sempre repetindo esses versículos chaves para você também ficar aí legado com eles. E a vida é isso aqui. Um dia nós vamos morrer, mas vai ser como a Bíblia diz. Na velhice virá a sepultura, assim como se recolhe um feixe de lenha. Pega ali, Deus vai pegar você, vai ser um piscar de olhos. Você está aqui, depois está nos braços de Jesus e dali você nunca mais vai sair. Mas lembre que muitos são chamados, poucos os escolhidos. E o interessante não é só ser chamado. Chamado é no início, muitos são chamados. Muitos não vêm, já se perderam lá, foram chamados. Não, mais tarde eu vou, outro dia eu vou, agora estou muito ocupado. Aí vem para a igreja, mas outros não querem fazer o que Jesus disse e que fala pela palavra ao seu coração. Seja essa pessoa abençoada para que você possa nunca tropeçar em nenhum dos obstáculos que o diabo coloca. Você vai acabar, não, essa bênção é minha, então eu vou conseguir em nome de Jesus. É aquela oração que eu disse, entre no quarto, fecha a porta e abre o coração diante de Deus. Pai, eu preciso mudar, porque se você não mudar, você não vai para a casa dele. Lá não vai entrar ninguém que está com malandragem espiritual. Não, mas eu estou mais ou menos, não estou mais ou menos não, eu sei que eu preciso de Deus, eu vou mudar. E ora mesmo e vai se oferecendo a fazer aquilo que Deus está lhe chamando e você vai ser preparado para todo o combate, para sair vencedor. Nós vamos agora às missões. Hoje nós vamos até a Itália,
onde nós estamos fazendo um trabalho bonito. O mês que vem, eu vou, depois da Santa Ceia, eu vou passar 2 finais de semana sem estar aqui. Eu vou lá para a Europa fazer um trabalho grande lá, em nome de Jesus. Várias capitais, e depois vou encontrar para vocês o que aconteceu lá. Maestro, vamos agora então às missões, por favor. As criações de Deus são belas e muitas vezes impactantes, como os vulcões localizados na Itália. Stromboli e Etna ficam na Sicília e o Vesúvio perto de Nápoles. Muito mais impressionantes que essas imagens são as bênçãos de Deus que têm transformado vidas. Olá, Dr. Soares. Prefiro não me identificar, mas não quero deixar de contar o meu testemunho. Passei um período com muitas dores para andar da cintura para baixo, ao ponto de não conseguir me locomover. Eu sou membro da Igreja da Graça aqui na Itália. E mesmo com essa limitação, decidi participar no final do ano do culto de confraternização com os irmãos. Na ocasião, falei deste problema para a pastora Valéria e ela prontamente orou por mim. Eu senti o toque de Deus e fui curada, e na mesma hora consegui caminhar bem. Agradeço a Deus e a este ministério que tem abençoado tantas vidas. Amar ao próximo é o mandamento descrito na Nova Aliança e não deve ser expressado apenas em palavras. Essa missão eu aceitei porque eu via a necessidade de outras pessoas terem em casa aquela programação que um dia alguém patrocinou para mim através desse programa. Graças a Deus eu fui alcançada, fui liberta dos vícios do cigarro, da bebida. Tudo isso eu fui através do patrocinador. O meu apartamento eu tenho lá porque eu fiz um propósito com Deus. Eu disse, meu Deus, será que eu vou morar o resto da minha vida com a minha sogra, no fundo da casa da minha sogra? Um dia eu falando com Deus, eu disse, Deus, eu já tenho quase 50 anos. O Senhor vai me tirar dessa terra aqui, eu não vou ter o prazer de viver a minha velhice num cantinho chamado meu. Eu disse para ele, e aí naquele ano eu fiz o patrocínio e lá Deus me abençoou com aquele rico apartamento. Enquanto eu viver nessa terra, eu vou usufruir daquilo que Deus me deu através do patrocinador. Quando ajudamos um coração vazio a encontrar o amor de Deus, levamos alegria para o céu e, ao mesmo tempo, ampliamos nossa família na fé. Deixa eu falar para quem ainda não é patrocinador. Eu tenho que fazer esse trabalho, eu não canso. Porque Deus sempre está chamando pessoas. Deus não é mau quando Ele chama, não. Deus, em todo o tempo, Ele é bom. E ao lhe dar uma missão como essa, você não tem que temer, eu não vou conseguir cumprir. A Bíblia diz na 2ª carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Ele é quem dá a semente ao que semeia. E aí ele come a semente, o que deveria semear, não tem nada, mas se ele plantar a semente, Deus vai dar o pão para ele comer. E pão, dado por Deus, é pão completo. E vai multiplicar a sua sementeira e vai aumentar os frutos da sua justiça, que são as respostas às orações. Eu vou pedir aos irmãos para passar, levando esse papel para quem ainda não tem. Aqui estão os bancos credenciados. Aí você preenche aqui na frente os seus dados, aqui você coloca o seu pedido de oração e coloca também aqui. Esse vai ficar com você. Sempre você lê o que você pediu no dia tal, eu determinei isso. E aqui eu vou orar por você. Não sei o que você precisa, mas siga o toque divino que você vai ver o que Deus vai fazer em você. Aí você vai depositar. E se eu não conseguir, não fale negativo. Se Deus falou, você já conseguiu. Você não atrapalha o progresso de Deus com as suas dúvidas. Você vai firmar na palavra e vai conseguir cumprir. Você que está em casa, eu vou lhe ensinar o que fazer. Isso também serve para os patrocinadores. Esse QR Code aqui explica tudo. Você vai pegar o seu celular, colocar no modo foto, vai enquadrá-lo, não tire a foto. Vai passar uma linha amarela, você bate, vem toda a informação, como se ajuda pelo seu cartão de crédito. A 2ª e 3ª informações são irmãs gêmeas. Aí você vai anotar o nome do banco, são 5, estão bem claro ali, o número da agência, onde temos conta e o número da conta. Vá pessoalmente e deposita ou faça a transferência direta, sua conta para a conta da igreja.
Se Deus falou, se não falou, não estou falando com você. Aí aqui você pode também ir na lotérica. Chegando lá, diga para o caixa: eu quero fazer um depósito, doação para a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tem que falar o convênio. E qual é? 30 91 20 65. 30 91 20 65. E você pode também fazer um Pix. Aqui está o QR Code do Pix. É a quinta informação, e que Deus abençoe você. Enquanto eles estão se inscrevendo ou pensando em se inscrever, vamos agora à primeira pergunta, maestro. Missionário, as orações que são feitas, as pessoas que não acreditam em Deus são atendidas? Olha, você intercedendo por alguém, você sentiu o desejo, pode ter certeza que Deus vai ouvir. Mas só que às vezes a gente não entende que a pessoa tem que primeiro entender a chamada de Deus. Porque falar eu creio em Deus, todo mundo fala. Mas será que crê? Não crê. Que crê em Deus é quem crê na palavra dele. Quem crê naquilo que ele determinou e faz. Aí você começa a orar pela pessoa intercedendo para o entendimento dela se abrir, para que Jesus possa entrar como Salvador. A hora que realmente esse entendimento entrar, essa pessoa vai ser uma bênção. E você então vai ver que se é doença, Deus vai curar, vai fazer isso. Porque se Deus curasse, vamos dizer que eu tenho um amigo que está com câncer, a mulher dele ligou para mim: sou missionário, o Jorge não quer ir na igreja, mas está com câncer, último estágio, o doutor disse que não durou uma semana. E eu vou e oro sério, ele é curado. Aí vão falar de não, eu fui curado porque eu sou modéstia à parte, eu sou resistente. Já estava tudo marcado aqui em mim. Esse cara nunca vai se converter. Então o primeiro passo é falar, pedir ao Senhor, para fazer ele sentir que ele precisa de Deus. Acordar, porque a maioria está dormindo no ponto. E isso é que o diabo quer. Mas fazendo isso, você vai ser bem-sucedida, e quem você intercede também o será. Vamos à segunda pergunta agora. Missionário, como podemos manter a integridade nesse mundo? A coisa mais séria. Vamos manter integridade em tudo. Vamos ser pessoas perfeitas, obedecendo a palavra de Deus. Alguém te convida para ganhar um dinheirinho fácil, sai fora disso. Isso é golpe, não existe dinheiro fácil. É com o suor do rosto que comerás o teu pão. Então a pessoa tem que trabalhar para conseguir. Não, é um pacotinho que você leva para a Europa, vem muito embolado, você põe dentro da mala. Faz isso não. Você pode passar anos na cadeia lá. E cadeia feia, como aquelas duas brasileiras que foram na Alemanha, e já que passou no inferno lá, eu vi a entrevista delas dentro lá, mas elas não fizeram coisa errada. Alguém no aeroporto fez aquela maldade com eles. Então, graças a Deus que estão pegando esse pessoal. E pega mesmo, Jesus. Gente má, quer fazer a coisa, faz sozinho, arriscando sua vida. Mas ali, trabalhador, tira o negócio ali, abre a sua mala, coloca a coisa, fecha. Que coisa terrível. E Jesus, livra a gente desses maus elementos. Mas você, sendo de Deus, você vai vencer em nome de Jesus. Pega firme. Vamos agora abrir o coração. Missionário, passo por um período de muitas incertezas. Eu não consigo estabelecer laços duradouros. Assim, eu me encontro sozinho e desmotivado demais para continuar. Em meio a essa desorientação que caracteriza a minha vida, como posso encontrar o caminho da felicidade e satisfação? É só você vir para a igreja, começar a ouvir, pedir a Deus para mudar você. Você vai conversando e vai mudando, e vai mudando. Você vai ser a pessoa mais realizada. Como é que você vai se realizar maritalmente se você não tem a realização espiritual? O diabo vai fazer sempre coisas e ele não deixa você continuar com esse relacionamento, que pode ser pecado, que você está praticando. Nós não temos que fazer pecado. Não pode viver sozinho. Encontra a pessoa certa, case-se e vai ser bonito. E deve ter muita moça orando por você para aparecer na vida dela. Mas uma só, tá? Deus abençoe você. Vamos agora na nossa TV um testemunho.
Eu estava lá no culto, lá na sede de São Paulo. Aí passou, um dos primeiros cultos que eu fui, né? Passou, eu já assinei o Nossa TV. O neto já ficou apaixonado, porque aquele tempo passava bastante o Mindinho, lembra? Já comecei evangelizando ele com 2 anos e meio, 3 anos. A gente pegava os papel, levamos, sabe, para o vizinho da minha mãe, e eles colocaram a Nossa TV, sabe? A programação traz bênçãos, as orações do pastor Jaime, as vigílias, é uma bênção, né? Os domingos, assim, a gente já liga já no primeiro culto e já só a hora que vem para a igreja mesmo que desliga. Tudo se torna uma bênção ali quando a televisão tá ligada, né? Principalmente quando tá passando o show da fé. Uma das grandes bênçãos que Deus nos deu é a nossa TV, que você tem 60 canais na sua casa, que não tem coisa errada. 11 deles são evangélicos e você assiste toda a programação aqui de sábado e domingo. Se você quiser ver, aí você vem uma vez entre essas programas, você vê um horário em que você pode estar presente, se apresentando diante de Deus e Deus fazendo a obra completa. Vou pedir para dar esse papel para todo mundo agora, e se você quiser mais informação, está aqui 0800 201 4000. Todo mundo que eu falo, os que ainda não tem, nunca pegaram o papel, peguem. 0800 201 4000. Ou destaca aqui e coloca seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar para você. Nossa TV é uma coisa boa. Para ela foi boa e também para o vizinho que ela evangelizou e colocou lá. Vai ser bênção na sua casa e outras pessoas também, para a glória de Deus. Vamos ficar de pé, que chegou a hora da oração agora. Olha, você que está com uma dor aí na panturrilha, Deus vai curar essa dor agora. Você que está com um problema na vista, olha na sua mão e fala assim: Senhor Jesus, coloca na minha mão o teu poder. Agora você vai colocar a mão no coração, mas quem tem problema de vista, tira o óculos, se é que você quer ser curado. E põe a mão ali, que Deus está curando muitas vistas esse dia. E qualquer problema, Pai, nós vamos paralisar toda a ação do inimigo nessa pessoa. E vamos ordenar que saia. Pois agora, como ministro do Evangelho, eu repreendo todo tipo de interferência maligna na vida dessa pessoa. Pode ser uma fraqueza muscular, pode ser uma fraqueza nos olhos, nos ouvidos, no coração. Não importa onde é, Pai, está repreendido esse espírito agora de doença. Eu convoco você agora, demônio, a ser amarrado em nome de Jesus. O poder de Deus está te amarrando. Você vai sair dessa pessoa com esse mal, com essa dor na panturrilha, dor em outra parte, e não vai voltar mais, em nome de Jesus de Nazaré. Alô, amigos, boa noite, estou de volta aqui, sou Jaime de Amorim Campos, trabalho com o missionário R. Soares. Quero convidar você a participar conosco. Amanhã, sexta-feira, é o Grito da Liberdade. O que é isso? Pessoa que foi vítima de feitiçaria, bruxaria, magia negra. Você, pastor, já é minha vida toda enrolada, é hora do basta, chega, eu não quero mais isso na minha vida, então vem participar. Nós estaremos de plantão aqui na nossa sede. Eu estarei em todas as reuniões, acompanhado do pastor Leandro, alguns cultos, depois ele tem campanhas. 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite. É muito forte. Veja um pouco da oração de sexta-feira. Embora, agora, inflamação nas juntas, inflamação nas articulações, vai saindo agora, a neoplasia nos ossos vai embora, manda embora, o poder está no nome de Jesus. Essa amarração na vida, é o dia do basta, é o dia do chega, eu não quero mais essa amarração. Diga: ô demônio da amarração, sai agora, ô demônio da miséria, ô demônio do mulambo, sai dessa empresa, sai desse investidor. Amigo, é para você que diz: eu quero mudar a minha história, o basta, chega. Pastor, é crise de depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, perturbação na minha mente, eu penso que não quero, eu vejo coisas dentro de casa, eu vejo pessoas com ninguém, eu sinto a presença do mal dentro da minha casa. Vem, nesta sexta-feira, o dia todo, oração forte.
Avenida São João 791, tem estacionamento em frente, tem vários estacionamentos aqui do lado, ao lado da República. Pai, eu mando a bênção para a noite dessa pessoa ser abençoada. Eu oro principalmente quem está com crise de ansiedade, crise de pânico, perturbação. Levanto a voz e digo, cesse perturbação, fora opressão, fora mal, em nome de Jesus, Pai. Abençoe o copo com água, que todos que participarem, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, uma boa noite. Não esqueça, eu estou na Avenida São João 791. Deus te abençoe. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Continue sendo abençoado por esta programação. Acesse youtube.com/missionário R.R. Soares para rever este culto ou adquira uma cópia. Basta depositar em nossa conta a quantia de R$50. E não esqueça de enviar o comprovante do depósito mencionando o número do programa solicitado. O depósito deverá ser feito em nossa conta Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 29315-6. Envie o recibo para a Caixa Postal 1815, CEP 20010-974, Rio de Janeiro. Ao enviar, verifique se o seu endereço está correto.